Steven Mendonça, ou Speed Mendonça, chame como quiser, o novo reforço do Atlético. Você vai acompanhar agora pontos fundamentais do jogo dele, como é que ele pode impactar nesse time do Furacão. Tem reforço novo na área, é reforço no Atlético, no Furacão. É o Speed Mendonça, que a gente chama aqui carinhosamente de Speed Mendonça mesmo, tá? Porque ele tem muita velocidade, você já pôde ver pela thumb que ele é um cara de alta intensidade, alta velocidade, mas ele também é mais do que isso. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o Alexandre Senechal pra gente falar um pouco desse reforço. Que momento chega o Steven Mendonça? Como que ele pode agregar nesse time, Ale? A grande questão é que é um cara que foi conhecido aqui no Brasil por toda a velocidade que ele tinha. Chegou pela primeira vez ao futebol brasileiro em 15, com a camisa do Corinthians. Não fez ali uma grande temporada, não foi um grande destaque. Só que depois, já mais experiente, conseguiu fazer boas temporadas, como em 22 pelo Ceará, em que ele marcou 20 gols. Depois pelo Santos em 2023, caiu um pouco o rendimento, marcou 10. Aí começou a aventura de novo fora do Brasil, jogou na Turquia e fechou com o Lyon na última temporada. São 9 gols em 28 jogos. Os números não são ruins. O Speed Mendonça é um cara que tem jogado mais pelo lado esquerdo do campo, de vez em quando joga na direita, às vezes até como um ala pelo time do Lyon. A gente vai ver aqui, porque é para explorar a velocidade, muito bom na transição, mas alguns poréns na questão da tomada de decisão. São coisas que o torcedor do Atlético tem que ficar de olho, mas é um jogador que acho que dá um upgrade na posição. O Atlético não tem tantos pontas assim no elenco, ou pelo menos tantos pontas confiáveis, e até dá uma alternativa para você, por exemplo, ter um Esquivel de terceiro zagueiro e o próprio Speed Mendonça como ala. Apesar de já ter seus 33 anos, como você trouxe muito bem na introdução, é um cara que ainda consegue fazer muito bem o corredor, vitalidade, velocidade e também intensidade para jogar. Então, traz alternativas para o Odair Hellmann. Agora é entender e ver aqui na análise de vídeo quais são elas e também quais são os problemas do colombiano já de 33 anos de idade. A gente grava esse vídeo depois do Atletiba, né? Que o Atlético foi para um 3-5-2, mas eu não sei se de fato vai ser isso que o Odair vai manter para os próximos jogos, né? Mas é um cara que te permite de fato alternativas, né, Lê? Acho que isso é o mais importante, né? Permite, como ponta ou como ala. E vamos analisar aqui os lances, mas antes você tem um recado para a turma, né? Convidar o pessoal, a torcida do Atlético, a torcida do Furacão, a dar um apoio pra gente, né? Se inscrever aqui no canal. Tem uma playlist só com as análises do Atlético. A gente fala de jogadores de destaque, fala de todos os reforços que chegam no Furacão e também traz análises de jogos, né? Então é muito importante para nós ter o seu apoio. Já passamos de 30 mil inscritos, vamos rumo aí aos 40. Por que não? A gente tem que sonhar, né, Ale? Vamos sonhar. Claro, contar com o seu apoio, torcedor do Atlético, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Bora pra análise? Bora pra análise, porque assim, você tem o Speed Mendonça aqui numa transição ofensiva, em que o time dele não tá com a bola, o Lyon, e ele vai fazer essa pressão, vai conseguir a retomada, e aí, velocidade, sai na cara do gol, não consegue a finalização tão boa assim. A gente vai ver que ele perde bastante gol, né? Mas já destaca algo bem legal, né, Ale? Sim. A questão da pressão, né? Exatamente. O Atlético, imagino que vai querer, novamente, voltar a sufocar seus adversários dentro de casa. E até fora de casa mesmo, um comportamento um pouco de pós-perda ali, né? O pós-perda é fundamental hoje no futebol, né? Essa pressão ali logo que você perde a bola. O Speed, pelo jeito, entrega isso, né? Ele entrega, ele traz esse ponto. A gente viu até a questão da finalização no gol, né? Ele tem alguma dificuldade, tem uma bola de segurança, a gente vai chegar lá, mas ele é um cara que entrega muito isso e é um cara que quando tem campo aberto, ele é muito importante. Aqui o centroavante briga na casquinha, ele já ganhou na velocidade. Ele tem muita velocidade, né? Essa mesmo grande com característica. 33 anos, né, cara? Continua sendo muito rápido. E ali acaba perdendo o gol também, né? Então tem essa questão. Aqui passe errado da defesa, campo aberto de novo. Ele tem duas opções, ele passa a primeira delas, já deixou para trás o companheiro, também o companheiro não se desmarcou, né? E aí ele tenta o passe pro lado, mas demorou um pouquinho, demorou para dar o passe, segurou o passe demais, saiu, né? Segurou um pouquinho demais, passe saiu nas costas. De novo, situação em que ele tem essa vantagem, passe para dentro, passe errado. Então assim, vou até pausar um pouquinho aqui, a gente quis mostrar esses lances meio juntos, porque ele consegue ganhar do zagueiro, consegue se projetar, muito bom na transição, mas às vezes tem uma tomada de decisão um pouquinho errada, ou erra um passe, ou dá um passe nas costas do jogador de ataque que tá ali com ele. Então tem alguns pontos ali pro Odair apitar no treino, parar, peraí, ó, fez aqui, até aqui você fez bem, mas você precisa fazer aqui, precisa fazer ali, precisa encontrar uma opção melhor, levantar um pouco mais a cabeça, entender onde tá o companheiro. Tem alguns pontos a melhorar,
mas tem essa característica que o elenco do Atlético não tem, né? Esse cara pra puxar essa transição em muita velocidade, não é nem em velocidade, no caso dele é em muita velocidade. Isso é algo que você pode orientar, né? Corrigir ali. De fato, é você ensinar o cara a jogar bola. Isso aí não vai acontecer, né? É. Mas o Mendonça, de fato, ele tem essa qualidade, tem esse potencial, já tá com 33 anos, tem muita experiência, mas acho que é uma questão de ajuste, porque muitas vezes eu imagino, né? O cara tem tanta confiança no futebol dele, na velocidade dele, no drible dele, que ele Perfeito. acaba exagerando em alguns momentos. E é mais ou menos isso que aconteceu com o Mendonça nesses lances, né? Exatamente. Imagina Atlético e Amazonas lá em Manaus. Contra-ataque do Atlético. Tem um cara pra puxar essa bola na transição ofensiva. Correria pelo lado esquerdo, velocidade. Tem um atacante posicionado. Era o Rames Rodrigues, Rames né? Rodrigues, Ainda bem né? que eu tinha esquecido, né? Agora eu vi aqui na marcação. Aí o passe perfeito. Ele tem outro atacante posicionado. Ele tem um companheiro aqui pra receber esse passe. Ele vai levantar a cabeça, vai dar a bola, o companheiro perde o gol. Então, assim, é um cara que ele dá essa vitalidade pelo lado. Até tô me repetir aqui um pouquinho, porque é importante esse ponto. De novo, o Luiz Fernando, um cara que com a bola em progressão é muito bom, mas ele não tem essa velocidade. É característica diferente. Por isso que é importante você ter cada vez mais peças no elenco para um time que tá cambaleando na Série B e que, vamos combinar, né? Tem elenco suficiente para brigar pelo G4, mesmo sem os reforços que estão vindo. Chegou Viveiros, tá chegando Mendonça, tem mais gente chegando também por aí. O Atlético, o Aguirre vai chegar também. Então é um time pra dar um outro passo agora com o Odair Hellmann também, que é um técnico de peso. Tá faltando um pouquinho de bola até aqui, né? Estamos, como você disse, gravando depois do Atletiba. Mas é um time que tem pra onde entregar e que tá ganhando peças pra conseguir fazer isso. Já aproveitar o gancho para convidar o torcedor do Atlético. Se inscreve aí, cara. A gente vai trazer a análise dos reforços que vão chegar, tá? Exatamente. O Aguirre vai chegar, de repente... Viveiros já tá no canal. Já tá no canal. Já tem. Já tivemos um feedback legal, inclusive, Sim. do torcedor do Atlético, né? Foi um vídeo que chegou a 8 mil, 9 mil É verdade. visualizações. Então, pra nós é muito legal ter o seu apoio, né? Mas vamos trazer aqui todos os reforços que chegaram no Furacão. Perfeito. Aqui é uma situação até que não foi muito comum no Leão. Ele pela direita do ataque. E aí, pra ele, é até um pouco mais complicado. Porque as três setas, ele tem o canto do goleiro pra bater, ele tem o canto contrário pra bater e ele tem o passe pro atacante que tá entrando aqui, ó. Nesse espaço vazio na marca do pênalti. Só que ele tá no pé ruim. E o Mendonça é um jogador extremamente de pé esquerdo. Ele é um cara que dificilmente usa a perna ruim para conseguir fazer suas jogadas, tem mais dificuldade com a perna ruim. Por isso, foi utilizado muitas vezes pelo lado esquerdo do campo, aqui no Brasil e também no Leão, porque a gente vai ver na sequência do lance como ele tem essa dificuldade. Ele não consegue tomar decisão de o que ele vai fazer, e aí fica travado, o zagueiro acaba chegando porque o passe foi com o pé esquerdo. Isso explica muito do porquê que ele joga do lado esquerdo, né? Porque você jogando na ponta direita tem que ser aquele ponta canhoto que em alguns momentos consegue levar essa bola pro fundo Sim. e tomar algum tipo de decisão. Como a gente pôde ver, ele tem dificuldade nesse aspecto, por isso que ele vai fazendo o seu jogo muito pelo lado esquerdo, né? Pra daí ele tá com a perna dominante, ele consegue Exato. decidir o que ele quer fazer. Repara aqui, ó, ele dá o tapa com o lado de fora do pé. E o zagueiro bloqueia. Era uma bola pé direito. Aqui já pela esquerda. Ele acaba tirando do goleiro, mas não consegue finalizar a jogada. Aqui é uma bola que ele recebe por dentro, ó. Aqui ele finaliza de direita, porque a bola vem pingando e ele consegue fazer uma rara finalização de direita, uma das poucas que a gente achou na hora de fazer a análise. Próximo lance, de novo, ele vai receber ali vindo por dentro, né? Um cara que consegue atacar esse espaço, mas de foi novo com a perna esquerda, né? com a perna esquerda primeiro. E é esse que é o grande ponto. De novo, ele ataca a bola com a perna esquerda, quando ele poderia talvez chegar chapando de direito e fazer o gol. Chega chapando com a perna direita, ele foi com a parte externa do pé Com a parte esquerdo. externa do pé esquerdo. E aí o goleiro consegue travar a jogada. Então, assim, alguns detalhes que a gente consegue observar no jogo do Mendonça que ele precisa melhorar e muito. Aqui é a bola de confiança. Bola na progressão para ele correr, para ganhar do zagueiro na velocidade, bater cruzado, forte, de peito de pé. Próximo gol, igual. Ganha na velocidade, limpa o zagueiro, chute cruzado, de peito de pé. Essa é a finalização dele. Essa é a bola de confiança que o Mendonça tem e consegue entregar gols. Por isso, fez 9 pelo Leão, apesar das dificuldades. De novo aqui o lance que ele recebe na esquerda. Aqui ele até consegue fazer bem o break para achar o passe para dentro. Então você vê que ele traz... passe, tá? Foi bonito o passe. Traz recursos, né? Aqui é a mesma coisa. De novo, tem a opção de passe pra dentro. Então, assim, pela direita tem dificuldades. Tem a questão... O gol que o atacante perde é inacreditável também. Os companheiros dele não ajudaram muito, né, Lê? Exatamente. Tem a questão dos gols perdidos pelo lado direito, da questão do pé ruim, que tem que melhorar. Tomada de decisão tem alguns pontos que ele tem que evoluir também. Mas como ele dá jogo pelo lado esquerdo do campo, sendo um ponta ou sendo ala,
com e sem bola, né? Entrega bem sem bola, principalmente na parte ofensiva da pressão, né? Para você recuperar essa bola no campo de ataque. E consegue gerar jogo pelo lado esquerdo, apesar de ainda ter algumas falhas técnicas que torcedores do Corinthians, do Santos, do Ceará, com certeza vão lembrar que o Mendonça mostrou isso na carreira, né? Vai mostrar com certeza no Atlético, mas também vai trazer características novas para esse time do Furacão na Série B. Aqui, de novo, né? Agora ele por dentro consegue fazer, virando pro lado esquerdo, a jogada para achar o companheiro. De novo um gol perdido, né? De novo um gol perdido. Impressionante como perderam o gol de passes dele, né? Jogada contra um pela esquerda, forte dele, também acha o passe pro companheiro chegar batendo cruzado. Mas o gol perdido é verdade. Mas assim, uma sequência de lances que mostram como ele tem mais facilidade pela esquerda e como pelo lado direito para ele é um pouco mais complicado. E a gente vai fechar justamente nesse lance, né? Ele puxa para dentro, consegue achar um bom passe quando ele tem espaço por dentro, vindo com a perna esquerda. Então, quando o pé bom tá do lado bom, puxou para a esquerda para fazer jogada por dentro, alguma coisa sai. E aqui o último, pra gente fechar de novo pela direita, né? Puxou pro pé da esquerda, tem a opção. Não ficou travado no pé ruim. Consegue a opção, consegue o passe e adivinha. Adivinha, né? Perderam o gol, né? O companheiro perdeu o gol. Então, assim, claro que eu trouxe muitos pontos aqui, até negativos do Mendonça, mas é uma análise completa de como ele pode trazer pontos bons e pontos ruins, claro, do jogo dele pro Atlético, pra Série B. Minha avaliação é que é boa. Acho que é um jogador que, principalmente para segundo tempo, para um jogo fora de casa, que você precisa de uma transição mais veloz, que você precisa ter, às vezes, um ponta para marcar o lateral adversário para conseguir jogar, explorando as costas do lateral que apoia bastante. Acho que é um cara que traz algumas alternativas para o Dani Hellmann muito interessantes. Então, eu gosto bastante, já que é um jogador de língua latina, me gusta a contratação de Speed Mendonça. Me gusta também, viu, Ale? Não à toa é um cara que tem experiência no futebol brasileiro, Corinthians, Santos, Ceará, tem experiência no futebol mexicano agora no León, futebol turco, enfim. É um cara que chega com bagagem no Atlético e que pode ter um impacto sim, né? É lógico que a realidade hoje do Atlético é uma realidade de Série B. Alguns reforços que vêm são pro momento atual, pra realidade atual. Então é normal a gente, para uma Série B, você contratar um reforço que não seja aquele cara completo, que vai encher os olhos. O Mendonça tem suas dificuldades, seus pontos a melhorar. Mas, sem dúvida, é um cara que vai agregar bastante, até porque o time não tem muito essa característica, né? Com Esse cara da certeza. velocidade, da explosão, de repente de um drible, uma finalização ali cruzada, como a gente trouxe, né? Ainda mais para jogar pelo lado esquerdo, que é um lado que tem sua brecha ali também, né, Ale? Com certeza. Então dá para bater como um reforço importante. Eu pro acho que é um reforço que vai ajudar. Eu não acho que ele vai ser titular absoluto do Atlético. Dependendo do esquema, se tiver o Esquivel como terceiro zagueiro e o Léo, antigamente o Léo Pelé, muito criticado, né? É o zagueiro pela esquerda hoje, daria para tirá-lo do time. Tendo Esquivel como terceiro zagueiro pela esquerda, tendo o Mendonça como ala. Dá para encaixar. Você pode ter um 4-3-3, tendo o Mendonça como ponto esquerdo em alguma situação de jogo, trazendo o Luiz Fernando para a direita. Dá para encaixar. Ganhar alternativas. Eu acho que assim, pelas alternativas que o Atlético tem como pontas, e o Velasco também com as questões físicas, apesar de ser um jogador interessante. Leozinho, eu acho que não é um reforço para tamanho de Atlético Paranaense, para dar um exemplo, né, de jogador que está no elenco e às vezes é utilizado. Então, acho que o Mendonça tem o seu papel ali para ser um reforço para ajudar o Atlético a brigar por uma vaga no G4. O time está precisando dar uma resposta e os reforços chegam para ajudar a dar essa resposta. Com certeza. E você, torcedor do Atlético, qual que é a sua impressão da nossa análise e também da chegada do Mendonça aí no time, né? Qual que é a sua expectativa para a chegada dele? Queremos te escutar aqui nos comentários. Fica à vontade, tá? Para deixar a sua participação e também sugerir análise pra gente, né? A gente sempre traz análise aqui para vocês. Como eu falei, vão ter análise de todos os reforços do Atlético, então não perde tempo, cara. Se inscreve aqui no canal e acompanha e apoia o nosso trabalho. Esse conteúdo que é um oferecimento da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Novamente, peço o seu carinho, o seu apoio, se inscreve aqui no canal, cara. Curte, compartilha e hype esse vídeo aí o máximo que puder para colocar o Atlético cada vez mais em evidência aqui no nosso canal e também no YouTube em geral. Grande abraço e até o próximo vídeo.